ao Café com Quê? A nossa conversa de hoje é sobre a criação dos blogs que os jornalistas estão usando para expressar suas opiniões. E para o nosso bate-papo de hoje, o nosso convidado é o professor Roberto Mancuso. Mancuso, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade. Mancuso, o que é um blog? Bom, o blog é uma ferramenta da internet que começou, na verdade, como um diário virtual, né, das pessoas. Cada um escrevia ali suas impressões, suas opiniões a respeito da sua própria vida ou de outros assuntos, né. Ele começou como um diário e, mais recentemente, ele passou a ter como conteúdo também como conteúdo jornalístico, passou a ter conteúdo jornalístico. Ele passou a ser utilizado, então, como uma ferramenta também de informação, que muitos jornalistas acabam utilizando para poder colocar não só a parte do jornalismo informativo, mas também muito do jornalismo interpretativo e opinativo, que muitas vezes eles não podem fazer dentro dos veículos onde eles trabalham, né? Você já trabalha como jornalista há muito tempo e como que surgiu a ideia de você só criar esse blog agora? Isso é muito tempo, parece que eu sou velho. Não. Não, eu sempre tive vontade quando eu descobri o blog, quando eu vi os primeiros blogs sendo utilizados para esses fins, né, com fins jornalísticos, surgiu a ideia de também criar um. Mas obviamente que nessa correria nossa, do dia a dia, eu fui deixando isso para lá, sempre tinha alguma coisa como prioridade para fazer e agora finalmente eu consegui colocar em prática, né? Coloquei, na verdade, mais uma atividade no meu dia, né? Há quanto tempo o blog está no ar? O blog começou dia 1º de maio, foi num feriado que eu aproveitei a data, né, para poder fazer a criação e ele está no ar desde o dia 1º. Você acredita que o blog é uma nova ferramenta para os jornalistas? É a oportunidade que o jornalista tem de poder trabalhar com uma certa independência, né, onde ele pode, dentro da capacidade técnica dele, fazer o trabalho de apuração, fazer o trabalho de pesquisa, né, e as entrevistas e depois a própria redação do texto de uma forma muito mais independente. Eu acho que é uma ferramenta importante que eu acho que vai crescer muito mais ainda. Nós temos blogs de muitos jornalistas famosos da grande imprensa brasileira, jornalistas do eixo Rio-São Paulo, que têm blogs fantásticos, blogs que trabalham com notícias quase que minuto a minuto, né? Eles já compõem, na verdade, uma certa redação, né? Tem pessoas trabalhando junto, enfim, é mais uma ferramenta e mais uma opção de trabalho também para os futuros jornalistas, né? Como você faz a seleção de notícias para o blog? Bom, o meu blog, ele trabalha com algumas com notícias que eu diria que não seriam notícias factuais, né? Seriam notícias que eu não me preocupo, até pelo tempo que eu tenho, eu não me preocupo muito com essa questão de colocar notícia minuto a minuto, de hora em hora. Então, eu faço sempre uma seleção, eu estou sempre antenado no que está acontecendo dentro do mundo jornalístico e aí eu vou colocando isso conforme eu vou tendo tempo, né, para fazer as postagens. Então, essa minha seleção, ela se baseia basicamente em alguns pontos de referência que eu tenho, que são sites da área jornalística, sites de jornais, né, de emissoras de TV, onde eu vou captando ali algumas informações do meio, né, porque o blog, essencialmente, a minha intenção é colocar informações, notícias do meio jornalístico, mas nada muito factual, até porque eu não tenho ainda eu não tenho esse tempo disponível para isso, mas não sei, quem sabe mais para frente. Qual que é a principal característica, qual a principal diferença entre escrever para o impresso, para a TV e estar podendo postar informações no blog? Pois o blog exige que você tenha uma linguagem já diferenciada, a própria linguagem da internet, né? E eu levo muito em conta os conceitos de web writing, né, justamente porque eu também preciso que os meus leitores tenham acesso rápido a esse tipo de texto. Então, são notícias, são curtas, né, são textos mais curtos, com uma linguagem diferenciada do impresso, não tão aprofundada, nem com rigor estilístico tão grande do impresso, né?
e não tão coloquial quanto a TV também. Eu recebo muitos pedidos assim para que eu coloque mais opinião dentro do blog e tal. Eu prefiro isso não é o meu foco, né? A opinião não é o meu foco. Na verdade, eu quero ser eu quero que o blog seja um transmissor, né, de informações jornalísticas, não exatamente um blog de opinião acerca do que acontece. Lógico que a gente sempre vai comentar um assunto ou outro, né, que ocorre dentro do meio, se acha que isso é bom, se acha que isso é ruim e tal, mas na verdade sempre tentando deixar também para que o usuário tome a sua posição, né, a respeito daquilo. No seu ponto de vista, você quer mostrar as informações que estão acontecendo, mas que o leitor tome suas próprias conclusões. Na verdade, o usuário é que tem que decidir, ele que tem que... Por isso que eu deixo sempre questões, eu faço enquetes, eu quero mais ouvir, né, o que eles têm a dizer do que propriamente colocar o que eu quero, né? Não é um desencargo de consciência, o blog não serve para isso ali, pelo menos para mim. Né? Eu não quero externar os meus horrores, os meus medos, a minha raiva, eu não quero colocar nada disso, eu quero colocar informação e, na verdade, levantar questões polêmicas para que elas possam ser debatidas entre os próprios usuários. Né? Com que frequência você escreve? Eu tento manter diariamente, tento fazer postagens diárias aí. Obviamente que agora final de semestre é uma loucura para quem é professor e, enfim, eu tenho tentado colocar lá na medida do possível, mas a minha meta é que seja abastecido diariamente, né, que já é um problema. Até sua mãe cobrou de você? Eu envolvido com correção de prova e aquele monte de coisa de final de semestre, e recebi uma boa chamada dela, aí hoje eu abasteci já. Você tem o controle de quantos visitantes passam pelo blog ou não? O meu controle é na conversa que eu tenho com os alunos e na quantidade de comentários que é feita, que para mim está sendo bem bacana, tá tendo uma receptividade bem legal assim. E não são todos também que entram e deixam comentários, né? Então muitos já falaram para mim, acaba entrando, lê e tal, mas acaba não deixando lá seu comentário. Então não tem esse controle, mas informalmente eu sei que está sendo bem bacana. Para você, o blog é uma realização pessoal? Não deixa de ser uma realização pessoal, porque é uma coisa que eu já queria fazer, né? Mas o meu objetivo mesmo, e a gente tem que aproveitar sempre essa veia do ensino, né, é de tentar externar um pouco mais esse meu conhecimento para quem está começando agora na carreira. O meu foco mesmo está nesse pessoal que está saindo para o mercado, nesse pessoal que está ainda estudando, né, com algumas dicas aí que eu sei que são importantes porque eu precisei dessas dicas quando saí da faculdade. Então agora eu tento de alguma maneira ajudá-los, né? Qual a sua dica para quem quer criar um blog? Primeiro de tudo, acho que precisa ter muito discernimento no que vai fazer, né? Eu vejo alguns blogs assim que a gente não encontra muito sentido naquilo. Se for um blog pessoal, um diário virtual, alguma coisa assim, tudo bem. Se eu vou criar um blog para transmitir uma informação, né, ou repassar uma informação, que é o que muitas vezes eu faço também, eu acho que precisa ter esse cuidado com o conteúdo, né? E uma certa rigidez com relação à questão das postagens, né? Que a gente precisa ter um certo cuidado e está colocando isso com uma certa frequência, né? Quando eu criei o blog, logo depois que eu criei, mandei alguns e-mails para avisar o pessoal, já me caiu assim a ficha de que eu tinha arrumado mais um compromisso para mim, né? Mas enfim, eu assumi, foi bacana e está sendo bem legal assim. Então, para que as pessoas possam acessar, qual que é o endereço? É mancuso.blogspot.com. Mancuso, e para você, café com quê? Café com informação de qualidade. Que é muito importante para os futuros jornalistas. Café com conhecimento também. Mancuso, muito obrigada pela sua participação e a TV Facop fica à sua disposição. Obrigado, parabéns pela iniciativa de vocês. Eu espero que isso tenha um bom futuro pela frente. Vou ficando por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, mande sua sugestão de perguntas para o nosso e-mail tvfacop@unoeste.br. Tchau, tchau!